Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre política. A gente conversa sobre o resultado do julgamento do TSE sobre a cassação da chapa Dilma Temer. E sobre isso também conversamos com Fernando Chagas, cientista político. Boa noite, Fernando, bem-vindo. Olá, meus cumprimentos especiais aos telespectadores. Falar um pouco dessa decisão esquizofrênica, né? Bem Muito estranha, esquisita, né? Bem estranha essa decisão, né? Mas foi a decisão, né, que o tribunal decidiu sob a alegação que para manter a estabilidade do país, né? Aliás, o placar de 4-3 já tinha sido anunciado na segunda terça-feira da semana da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas para a população, Roberta, e telespectadores, ficou uma situação muito estranha, né? Depois de revelada todas aquelas provas, sem discutir se elas poderiam estar sendo apreciadas ou não pelo tribunal, ser absolvido, ficou uma sensação de impunidade para a população. Exatamente, né? Porque todo mundo teve acesso a essas provas e na hora H elas não entraram. Né? Juridicamente, poderia tanto defender uma tese que caberia sim estar no processo essas provas que foram tomadas no próprio tribunal. Como poderia também ter a outra tese que elas não poderiam fazer parte desse processo. O problema foi político, tanto uma decisão como a outra seria uma decisão política. O que a população, de uma forma geral, esperava? Que essa decisão fosse pela cassação, tamanho as provas que existiam ali. Mas prevaleceu por 4-3 o entendimento, basicamente o entendimento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que aquelas provas foram colhidas depois do início do processo. Um processo, normalmente, ele precisa ter todas as provas logo na inicial. Essas provas que apareceram depois da Odebrecht foram posteriores. Porém, o direito eleitoral, diferentemente do direito comum, do direito civil, do direito penal, ele permite que essas provas sejam coletadas. Anexadas, né? Isso, anexadas no decorrer, é o que chamam de verdade material. A verdade ela tem que prevalecer, porque não é um interesse entre particulares, mas um interesse público. Então, toda a prova deve ser trazida para os autos e ser acolhida independentemente da fase. Essa é uma tese que, inclusive, eu defendo, por seu direito eleitoral, não foi a tese acolhida. Perdeu por 4-3, as provas não poderiam estar ali. Como as provas não poderiam estar ali, eles simplesmente, os 4 ministros, ignoraram essas provas e decidiram pela permanência do Michel Temer na presidência da República, e a Dilma Rousseff, ela continua sendo elegível, diferentemente se ela fosse condenada, ela ficaria inelegível por 8 anos. Quer dizer, no final da história, os dois acabaram ganhando. Os dois para acabaram Dilma, ganhando. isso foi muito bom também. Para Dilma, eu acho que foi melhor para Dilma, que ela pode se eleger, do que o próprio Michel Temer. Muitos dizem, né, que ele ganhou um fôlego. Eu não vejo esse fôlego que ele ganhou, porque vai ser uma sucessão de denúncias e de más notícias, uma atrás da outra. E o governo vai continuar patinando, o Brasil continua sangrando e a gente numa situação de instabilidade. Instabilidade jurídica, instabilidade política e também instabilidade econômica. Quer dizer, a gente não consegue ver nenhuma perspectiva boa para os próximos dias, pelo menos, não, né? A curto prazo não. E o pior, ainda muito tensa a situação. Né? E o pior, vai haver uma ação penal proposta pela Procuradoria-Geral da República, pelo Rodrigo Janot, contra o Michel Temer. Que aí não é no Congresso, é perante o STF. Só que o STF tem que pedir permissão, autorização para a Câmara consentir que o presidente seja investigado. Precisa de 342 votos. Logicamente, ele, um político hábil, Michel Temer, ele não vai permitir que esses 342 votos saiam e ele seja retirado por 180 dias da presidência da República. Então, o que eu vejo mais um desgaste, porém ele permanecendo no cargo. Você acha que houve algum tipo de incoerência nesse julgamento, com todo esse resultado? Houve uma incoerência. Houve uma incoerência pelo aspecto jurídico, já que as provas estavam ali. Qual foi a grande incoerência? Sobre o aspecto jurídico. Se as provas não poderiam estar no processo, eles não poderiam ter sido colhidas, coletadas, tomadas, com autorização do próprio tribunal. O tribunal permitiu que o João Santana, a mulher do João Santana, que eram os marqueteiros da Dilma, e também o Marcelo Odebrecht, fossem ouvidos. No momento que eles foram ouvidos pelo tribunal, não foram provas emprestadas de outro processo da Lava Jato. Não, essas provas elas foram colhidas pelo testemunho desses 3, Marcelo Odebrecht, João Santana e a mulher do João Santana. Se aceitaram isso, elas deveriam estar no processo. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso em abril, apenas para haver uma prorrogação do prazo.
que aí os 2 ministros que eram favoráveis à cassação das chapas foram substituídos por 2 ministros nomeados pelo Michel Temer. O Michel Temer escolheu 2 ministros para votar a favor dele, no lugar daqueles 2 que os seus mandatos estavam sendo encerrados. Se não tivesse esses 2 ministros, logicamente não seria esse 4-3 apertado. Foi uma incoerência muito grande sobre o aspecto jurídico. O aspecto político também. O aspecto político, no momento que a população, aí só pelo estritamente político, se a população vê um ato de corrupção e até um ato de corrupção evidente, logicamente o tribunal, por ter tido um julgamento político e não jurídico, ele deveria ter tomado uma posição diferente. Deveria ter sido cassada a chapa Dilma e Temer. Por que não fez isso? O argumento é esse. Criaria uma instabilidade muito grande. Eu não sei, Roberta, telespectadores, se a instabilidade não foi maior. Até porque há um confronto muito grande entre o mundo político e a Lava Jato. Já não há mais o interesse do Brasil em jogo, o que está em jogo. A Lava Jato querendo destroçar esse mundo político e o mundo político querendo acabar com a Lava Jato. Então está uma briga de grupos. O grupo palaciano contra o grupo da Lava Jato. Na verdade, o que a gente percebe é que foi um grande julgamento político, Foi né? político. Se a Dilma tivesse em outra posição, você acha que o resultado completamente seria diferente? Teria sido cassada. Outra incoerência do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes abriu esse processo, reabriu esse processo justamente para cassar a Dilma. Só que a Dilma caiu antes e ficou o Michel Temer. E ele não fez uma defesa da estabilidade, como argumenta, a estabilidade econômica do Brasil. Ele fez uma defesa não do Estado, não da estabilidade econômica, ele fez uma defesa do governo Temer. Não tenho dúvida nenhuma, se fosse outra situação, a Dilma, ela teria sido cassada e junto teria ido o Michel Temer. Você acha, Fernando, que essa divisão que a gente percebeu na corte, ela foi, na verdade, um grande teatro, porque ela já foi arquitetada antes? Foi, então? Como eu disse, na terça ou quarta-feira. Na terça-feira nós já sabíamos o resultado, 4-3. Eu já imaginava esse resultado quando o Gilmar Mendes falou que o judiciário não tinha a obrigação de resolver problema político. Naquele momento, até ali eu entendia que haveria a cassação do Michel Temer. Naquele momento que o Gilmar Mendes, 15 dias antes, mais ou menos, antes do julgamento, o Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o judiciário não tinha a obrigação de salvar a política, eu entendi ali que o placar seria 4-3, como realmente foi 4-3. Foi realmente, como você falou, um grande teatro. O que surpreendeu esse teatro foi o voto, o relatório e o voto muito bons do Herman Benjamin, que deixou todo mundo constrangido. Eles não esperavam, os 4 que iam votar a favor do Temer e contra a cassação, não esperavam que o voto fosse tão bem sustentado, tanto bem argumentado. Isso colocou os demais ministros numa saia justa, inclusive um deles, se não me engano, o Adhemar Gonzaga, falou, Vossa Excelência não vai nos constranger. Mas ele falou, não estou constrangendo, eu só estou dando o meu voto. E os argumentos dos 4 que votaram a favor da manutenção do presidente Michel Temer foram argumentos frágeis sobre o ponto de vista jurídico. Então foi uma decisão política, uma decisão que tanto de um lado quanto do outro seria política, só que os argumentos do Herman Benjamin foram muito mais fortes do que os argumentos utilizados pelos demais para a manutenção do Michel Temer. Ganhou um fôlego? Eu não vejo que ganhou um fôlego. Tem outras denúncias e o governo vai continuar se desgastando. No próximo bloco a gente continua a discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Não sai, daí nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o cientista político Fernando Chagas. Fernando, a gente estava conversando sobre essa loucura, né? Se é que a gente pode dizer, essa decisão esquizofrênica. Estranha, muito estranha, que teve na última sexta-feira em relação à cassação da chapa Dilma Temer. Você acha que esse resultado leva a população a desacreditar os nossos ficou ministros? Um sentido de impunidade. É lógico, a população, quando viu aquele monte de provas, independentemente se essas provas deveriam ser aceitas ou não, sob o ponto de vista jurídico, viu tudo aquilo e eles foram absolvidos, na cabeça da população, o Brasil, a impunidade prevalece, o crime compensa no Brasil. Então, para a população ficou um sentimento muito ruim.
O que eu vejo, né, nesse julgamento, conseguiu unir as duas pontas, A e B, esquerda e direita. Porque no Brasil, nos últimos tempos, nós tivemos uma briga fla-flu, né? Quem é petista é antipetista. Desta vez, o tribunal conseguiu unir. Eu vejo que a grande maioria dos petistas, a grande maioria dos antipetistas, todos eles hoje estão favoráveis à cassação do Michel Temer. Então, passou um sentimento para a população de impunidade. O crime no Brasil compensa. Isso te cria para as instituições um desgaste muito grande, uma falta de credibilidade. Na verdade, o Brasil hoje vive uma falta de credibilidade, falta de autoridade e falta de legitimidade. O único poder que estava fora disso era o judiciário. O desgaste do executivo e do legislativo por causa da Lava Jato já existia esse desgaste. Agora atingiu pelo menos parte do judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral. Que é quem o brasileiro estava se agarrando, né, até então. No judiciário. Era a grande esperança do brasileiro que houvesse uma mudança a partir de então. Isso. Será que agora as pessoas vão para a rua ou elas recuam e deixa para lá? Eu vejo que elas não vão assim? para a rua. O desânimo foi muito grande, né? O montante das provas foi tamanho e o resultado foi tão insatisfatório que eu acredito que nesse momento há um desânimo muito grande. No primeiro momento eu não vejo o povo indo para as ruas, não. O desânimo foi muito grande, foi uma sensação de impotência do povo. Poxa, nós tiramos a Dilma indo para as ruas, colocamos o Michel Temer, ele faz igual ou pior, e vem um tribunal que nós acreditávamos e ratifica o seu posicionamento de manter o Michel Temer na presidência, apesar de todas essas provas que foram demonstradas, provas cabais que foram demonstradas, para a população ficou um sentimento muito negativo, um descrédito total das instituições brasileiras. Agora, o caso do Ademar Gonzaga, né? Isso. Ele ter votado, mesmo ele tendo sido o advogado antes da Dilma Rousseff, isso interferiu de alguma forma? Legalmente ele poderia. O Ademar poderia participar desse julgamento, apesar dele ter sido supostamente advogado da Dilma Rousseff. Isso ocorreu com o Dias Toffoli no STF, no caso que matérias que eram contestadas no Supremo Tribunal, contestando o impeachment, o Dias Toffoli participou. Mas o que eu vejo, o Ademar e o Tarcísio, eles deveriam se dar por impedidos. Por que por impedidos? Quem os nomeou foi o Michel Temer. Como que dois juízes nomeados, ministros no caso, nomeados pelo Michel Temer, vão julgar o Michel Temer? Mas eles foram colocados justamente para ali. Legalmente não há problema nenhum, mas em termos de ética, eles não poderiam participar. Se eles não participassem, 2 votos a menos, em vez de ser 4-3, seria 3-2, né? Mas a ética é uma coisa que a gente viu que infelizmente não infelizmente, não tanto no lá. plano ético, jurídico, foi um resultado que eu digo de novo para a população brasileira bastante negativo, chocante, né? Tal o número de provas que tinha ali naquele processo, mostrando que realmente houve abuso de poder econômico e abuso de poder político. Até o mais leigo das pessoas, devido ao relatório e o voto do Herman Benjamin, ficou claro que realmente a chapa Dilma Temer foi eleita abusando do poder político e principalmente do poder econômico. Agora, Fernando, nada está tão perdido assim, né? Na verdade, agora o Temer ele ainda pode ser acusado por corrupção por conta dessa novela com a JBS? Pode. Esse é o próximo passo? É o próximo passo. O Rodrigo Janot vai impetrar uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que ele seja julgado agora não pelo Congresso e não pela Justiça Eleitoral, mas sim pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai pedir autorização para a Câmara e precisa para 342 votos para que a Câmara autorize esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso ocorrer, ele fica afastado por 180 dias, como a Dilma ficou. A diferença é que a Dilma, o julgamento era no Congresso Nacional e no caso da ação penal do Rodrigo Janot pelo Ministério Público, o julgamento é no STF. O Michel Temer, ele tem o Congresso na mão. Então, ele não vai ser julgado, enquanto estiver na presidência da República, pelo Supremo Tribunal Federal. O que vai haver é mais um desgaste. A população vai ver mais uma vez que há mais uma ação e há uma proteção jurídica e política ao Michel Temer.
isso cria uma instabilidade muito grande para o país, porque nós vamos estar sempre com um presidente acuado. As reformas dificilmente passarão, porque ele está defendendo mais o seu mandato do que realmente conversando com o Congresso para aprovar as reformas necessárias para o país voltar a crescer. Então ele é um presidente acuado, nas cordas, que está apanhando e tenta reagir, tenta se defender. E qual é o seu elemento de defesa? É o próprio Congresso. Então ele vai negociar com o Congresso para a sua manutenção. Isso vai custar muito caro. Ele vai ficar fragilizado, como o Sarney ficou na década de 1980. Ele vai ficar nessa situação e o país não vai andar, e como eu já disse no início do programa, o país vai continuar sangrando. Não vejo a curto prazo uma perspectiva da gente sair desse momento bastante tenebroso da política nacional. Agora, a gente olhando pelo ponto de vista da população, está todo mundo cansado, desgostoso. Agora a gente até entende que teve essa fragilidade no judiciário também, né? Será que agora, desses políticos que pensam em se reerguer nas próximas eleições, não era a chance deles mostrarem que existe uma possível nova política? Porque dessa forma que a gente está vendo, cai todo mundo junto. Essa é a dúvida, né? Os políticos estão em dúvida, né? Continuam no governo e esse governo se recupera pela economia e eu tenho chance, ou deixo o governo agora, se, por exemplo, o PSDB deixar esse governo, ele cai, ele não se sustenta. Mas essa é a dúvida. Deixa o governo agora e o Michel Temer cai e eu vou mostrar que eu sou diferente dos demais políticos e tenho mais chance de reeleição, ou me mantenho no poder, apoio o Michel Temer, ele ganha um fôlego, ele se recupera, ele aprova as reformas, a economia volta a virar positivamente, volta a crescer a economia e eu tenho mais chance na eleição do ano que vem. Essa é a grande dúvida. Né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre todo esse processo político envolvendo o nosso país. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o cientista político Fernando Chagas. Fernando, de toda essa realidade que a gente está vendo, qual deve ser o próximo passo? O que deve acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias, se não for nessa semana, que é uma semana curta, com certeza na outra semana, Rodrigo Janot vai impetrar essa ação penal contra o presidente Michel Temer. Como eu já disse, ele não vai deixar o poder, o Congresso não vai deixar que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal e vamos ter mais um desgaste político, fora outros escândalos que podem aparecer. Caso essa suposta investigação pedida para a Agência Nacional de Inteligência investigar o Luiz Fachin. Se isso é verdadeiro ou não é verdadeiro, não importa. A versão, ela está se impondo e essa versão é sempre negativa para o governo. Então nós vamos ver um governo que vai se desgastando a cada dia. Cada dia um soluço, né? Cada dia um fato novo. Ou que vaza pela imprensa, ou então o próprio Ministério Público, a própria Justiça tentando mostrar que realmente ele precisa ser julgado, ele precisa deixar o poder, só que a política segura. E eu vejo que ele é bem articulado, ele na política, ele vai se segurar. O meio de queda hoje dele, telespectador Roberto, que eu vejo é o PSDB sair do governo. Que é o que está sendo conversado hoje, né? Eles estão decidindo hoje se ficam ou se saem. Hoje tem a decisão do PSDB, né? A reunião deve estar rolando. Essa reunião vai decidir se continua ou não no governo. Eu acredito que o PSDB ainda continua no governo. Há uma briga interna. Os cabelos brancos, que são os mais antigos e estão na cúpula do partido, pretendem continuar. Vendo que o governo ainda tem um fôlego e depois se faz uma dobradinha, PSDB e PMDB, para a próxima eleição em 2018. Já os cabelos pretos, que são os jovens, eles querem sair, que é a base do partido. Essa base, ela quer sair, esses cabelos pretos querem sair. Então está esse impasse. Eu acredito que depois que o TSE deu esse aval para o Michel Temer continuar, o PSDB ainda continue mais um pouco. Se o PSDB vê que o desgaste é muito grande, que apesar da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, ela mesmo sendo rejeitada pelo governo, pelo Congresso, desculpe, e o presidente continuar se desgastando, aí vai chegar uma hora que o próprio PSDB, mesmo a cúpula, os cabelos brancos, vão se decidir pela retirada. O que segura hoje o governo do PMDB, o governo de Michel Temer, é o PSDB.
enquanto o PSDB estiver junto, o governo continua. Quer dizer, PSDB optando pela retirada, você acha que o Temer cai, Cai, desmorona imediatamente? Desmorona, porque aí ele não vai ter sustentação política, né? Aí, independentemente de qualquer questão jurídica, no momento que o PSDB deixar o governo cai de maduro, porque não tem sustentação política. O que está garantindo hoje o mandato do presidente é o Congresso, é a política. E nesse diálogo, o Michel Temer, ele é muito experiente, ele é um político bom de bastidores. Ele está negociando para se manter no poder. Só que enquanto ele negocia para se manter no poder, é um preço muito caro para o Brasil. Eu não sei dizer, Roberto, se é melhor para o aspecto econômico e para a estabilidade do país dizer se ele fica ou cai. Porque qualquer situação é difícil no país. Está muito ruim, sim. Está muito ruim. O que precisa é uma solução a curto prazo. Eu não vejo essa solução a curto prazo. Porque o que a gente percebe, se ficar nesse jogo, ele está tapando o buraco até acabar o mandato dele, não vai fazer nada porque não consegue. Não consegue. Se sai também pode dar uma estremecida ainda maior. Porque não tem e a pessoa que assumir também não vai conseguir fazer nada. Então a gente está, na verdade, esperando as eleições. Esperando as eleições. 1 ano e meio esperando as eleições. É muito tempo. É muito tempo. Eu não sei como o Brasil vai aguentar, em termos econômicos, chegar até a eleição do ano que vem. E o grande problema é o que você tocou, nós não temos um nome. Se nós tivéssemos um nome para substituir o Michel Temer, que fosse consensual dessa base aliada, o Michel Temer já teria caído. O que impede que o Michel Temer caia é isso. Qual o nome? Cada um propõe um nome e todos eles têm algum problema. Hoje o nome ideal seria que uma pessoa que conhecesse a máquina administrativa, tivesse uma boa relação com o Congresso e que não tivesse na Lava Jato. Convenhamos. Não tem isso, não existe. Não existe, é difícil. Então, nós estamos realmente num nó político muito grande. E aí, nesse ponto, o Gilmar Mendes tem razão, né? Não é o judiciário que vai salvar, mas o judiciário, no meu modo de entender, para a população, passou uma imagem muito negativa, que a impunidade no Brasil impera. Tudo é possível. Então, você pode ir para uma eleição. Sim, não ter certeza de que o que você está votando realmente está sendo computado, que é uma coisa mais simples, né? Isso mesmo. Quer dizer, a gente percebe que isso é, como você falou, né, Fernando, é um nó que não dá para se desfazer tão facilmente, porque não é uma briga de partidos ou de lideranças, mas, na verdade, é um sistema político completamente corrompido que não tem como resolver. Tem que ter uma reforma nesse sistema político, esse sistema eleitoral. E não vai sair agora. Com o Michel Temer nessa situação, não sai a reforma da Previdência, não sai a reforma trabalhista e não sai a reforma política. Então nós vamos ficar engessados. Nós vamos com mais uma eleição com as mesmas regras. E regras que nós já vimos, regras que não dão certo. E para você mudar essa situação, você precisa mudar essas regras. Se você não mudar essas regras, esses fatos que estão sendo revelados pela Lava Jato, eles vão se repetir. O que nós vamos eleger mais um presidente sob suspeita, porque essas regras elas já estão carcomidas, né? Não tem mais condição de você fazer uma eleição que passa a legitimidade para o povo brasileiro com essas regras. Quer dizer, a gente já sabe como é que está esse retrato do nosso país aqui, na nossa forma interna. Agora, no exterior, esse resultado da não cassação da chapa Dilma Temer, você acha que refletiu de que forma? Reflete, porque as provas, para você explicar, se para o povo brasileiro já é difícil explicar, que tinha essas provas, ele não foi cassado, imagina para o estrangeiro, para os países que querem investir no Brasil. Poxa, já caçaram uma, por corrupção. Aí vem o outro que pratica os mesmos atos, vamos chamar de corrupção, mas na realidade, no caso da Dilma, foi improbidade administrativa por dar aquelas pedaladas, usar dinheiro do orçamento que não podia, e no caso dele foi por abuso de poder econômico e poder político. Mas no fim, para todo mundo, isso é corrupção. Para o mundo lá fora, enxerga que tinha prova suficiente para caçar uma e não caçar a outra, e o governo continua sangrando, eu vou investir meu dinheiro no Brasil? Não vou investir. Então eles vão ficar aguardando até encontrar essa estabilidade que eu estou falando. Num clima de instabilidade jurídica, política, econômica, ninguém investe no Brasil. O pessoal olha lá fora, não, vamos esperar acalmar, é um país que tem potencial, um país que pode crescer, nós temos muito que investir, tem dinheiro no mundo para investir, mas nessa situação que a gente não sabe qual vai ser o desenrolar dessa questão, então vamos aguardar um melhor momento. Sentar e esperar. Obrigada, Fernando, pela sua participação.
Eu que agradeço. Até a próxima. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.